pessoal, eu tenho duas varetinhas aqui. Elas têm um comprimento, concorda? Se eu pegar uma régua, eu consigo medir ela. Eu até medi, essa tem 14 centímetros. E essa daqui também tem 14 centímetros. Para eu então avaliar se um comprimento é igual ao outro, se eu aproximar as duas, fazer uma comparação aqui, eu encontro que essa varetinha é igual a essa. Elas têm o mesmo comprimento, têm o mesmo tamanho. Agora, quando a gente trabalha com área, veja, eu cortei aqui dois retangulinhos idênticos. Dois retangulinhos. Vou sobrepor um aqui sobre o outro, ó, são idênticos. Quer dizer que tem o quê? A mesma área. Esse retângulo tem a mesma área que esse. Por quê? Eu consigo pegar esse e sobrepor sobre o outro e não sobra e não falta. Se faltasse, a área seria desse daqui, por exemplo, um retangulinho menor. Se eu tivesse só isso aqui, ó, esse retângulo tem área menor que esse. Por quê? Eu sobrepondo aqui, ó, ele não consegue cobrir tudo. A mesma coisa se eu tivesse um pedaço maior, um grandão desse, esse aqui tem área menor. Por quê? Eu não consigo cobrir ele, ó, só cubro um pedacinho e sobra. Então, do mesmo jeito que eu comparei varetas, se os comprimentos são os mesmos, ou se eu tivesse uma varetinha maior, seria um comprimento maior, eu posso comparar áreas sobrepondo as partes. Veja que se eu pegasse aqui, ó, esses dois retangulinhos, a gente sabe que tem áreas iguais. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse daqui, vou dobrar ele bem no meinho aqui e vou cortar. Aí eu te pergunto, esses dois pedacinhos, eles têm área menor ou maior que aquele? Juntando os dois, eu consigo voltar ao que eu tinha, que era um retângulo idêntico a esse. Então, eu posso ter pedaços de áreas que, juntando, dá aquela área. Eu posso ter, inclusive, formatos diferentes. Por exemplo, vou fazer um idêntico a esse de novo. Vou fazer um retangulinho igual eu estava com ele. Ó, esse retângulo é igual a esse. Concorda que eu posso fazer o seguinte, ó? Vou dobrar esse aqui no meio. Vou cortar aqui. No meio. E agora, vou fazer o seguinte. Vou pôr um durequinhos aqui, ó, colado, para formar um retângulo mais comprido. Suponha que esteja bem certinho aqui, só para vocês entenderem o que eu quero passar para vocês. Ó, imagina que está bem coladinho. Concorda que eu tenho um retangulão comprido? Aqui é um retângulo, ó. Aqui é um retângulo gordinho e aqui é um retângulo magrinho. Se eu perguntasse, esse tem a mesma área desse? Se eu conseguir colocar isso aqui e cobrir esse, eu tenho a mesma área. Claro que eu vou ter, por quê? Como é que eu formei esse? Eu peguei um retângulo idêntico a esse, dividi ao meio, cortei aqui e emendei um pedaço no outro. Então, isso tem a mesma área disso. Embora tenham formatos diferentes, eles possuem a mesma área.
Então eu consigo, você vê que quando eu trabalho com uma dimensão só, são as medidas de comprimento, é uma dimensão só. Eu consigo, é o mesmo formato, vamos dizer assim, uma linha. Áreas, eu posso ter formatos diferentes com a mesma área. Concorda que eu poderia cortar de assim, ó? Ao invés de cortar assim, poderia ter cortado de assim, ó. Cortado uma figura tipo de uma diagonal e juntado aqui, por exemplo, ó, esse daqui, esse tem a mesma área desse retângulo aqui. E então eu conseguiria o quê? Uma figura bem esquisita aqui, que a gente chama de paralelogramo, e ela tem a mesma área desse, embora tenha formatos diferentes. Então eu posso ter objetos com formatos diferentes com a mesma área. Eu acho que ficou claro isso, né? E você pode fazer aí desenhos até, ó, se você construir, vou fazer aqui no papel. Você constrói uma figura, por exemplo. Se você fizer uma circunferência, fazer uma circunferência assim, você corta. Depois você faz igualzinho ela, só que você corta ao meio, corta no meio aqui, e faz uma coisa assim, ó. Por exemplo. Certo? Se você cortou ela no meio e fez essa montagem aqui, é uma figura bem esquisita, mas tem a mesma área que essa. Por quê? Se você cortar aqui e montar de novo, essa parte você colocar aqui, só girar ela e girar também essa parte, você constrói ela de novo. Então eu posso fazer isso. Agora, outra coisa, antes de começar o que eu queria fazer, que é a demonstração do Teorema de Pitágoras. Ó, a gente sabe o quê? Que o Teorema de Pitágoras, ele é aplicado num triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90. O lado oposto é a hipotenusa e os outros dois lados são catetos. Aqui é um cateto e aqui é outro cateto. Se eu chamar essa medida aqui, ó, vamos supor que ela tenha 5 centímetros. Essa aqui tem a 4 e esse aqui tem 3 centímetros. Tudo bem, estou falando em medidas. Como pode ser qualquer medida, o Teorema de Pitágoras é válido para qualquer triângulo retângulo. Então, suponha que a medida da hipotenusa eu vou chamar de A. A é uma letra que representa um número. Esse cateto eu vou chamar de B e esse de C. O Teorema de Pitágoras diz o quê? Que se eu pegar o valor dessa medida aqui, que eu estou representando por A, e elevar ao quadrado, vai dar o mesmo resultado, né? É igual que fazer B quadrado mais C quadrado. Isso aqui o Teorema de Pitágoras diz. E a gente fez exemplos. Eu dei lá, se essa medida aqui vale 3 e essa 4, como eu tenho uma relação aqui, se eu tenho dois ingredientes, ó, e eu quero saber um terceiro, eu consigo só aplicar no Teorema de Pitágoras, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Só que o B aqui nesse exemplo eu dei o número 3. Então é 3 ao quadrado mais C ao quadrado. Nesse exemplo que eu estou dando agora, o C, eu falei que é a medida 4. Quanto obrigatoriamente vai ser a medida de A? A ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 16 mais 9 é 25. Se A ao quadrado é igual a 25, o A é a raiz quadrada de 25. O A tem que valer 5. Você pode testar aí na sua casa. Constrói um triangulinho no papel, mede com a régua 3 centímetros, faz um ângulo de 90, pode até usar as linhas do caderno. Tem as linhas do caderno?
Pega aqui, ó, faz uma linha bem retinha aqui, formando 90 graus, e mede aqui 4 centímetros, mede 3 centímetros aqui, e liga esses dois pontos. E mede e carrega essa medida, você vai encontrar 5 centímetros. Faz o teste aí na sua casa. Diante dessa explicação, eu vou para a segunda parte. Nós vamos mostrar para vocês que é verdade isso daqui, não é que caiu do céu. O Teorema de Pitágoras tem muitas demonstrações diferentes. Eu vou fazer uma geométrica usando áreas de figuras. Por isso que eu fiz o comentário antes das áreas, que eu posso ter formatos diferentes com a mesma área. É isso que eu vou utilizar. Eu queria que ficasse bem claro agora a montagem que eu vou fazer. Vamos para a segunda parte agora. Ó, pessoal, eu fiz um triangulinho aqui numa cartolina, um triângulo retângulo. Fiz certinho, ó. Ângulo de 90, ó. Qualquer quininha que você pega aí, ó, você vê, ó, tem 90 graus aqui. Vou marcar aqui, ó. Certo? Isso é um triângulo retângulo. Quem que é a hipotenusa? Concorda que essa daqui? Que está oposto ao ângulo reto? Então vou só marcar abreviado aqui, ó. Hipotenusa. E aqui é um cateto, por tudo abreviado. E aqui é outro cateto. Eu não posso vir com a régua aqui, ó, e medir. Posso medir aqui, ó. Medir direitinho aqui, marcar. Tem um tamanho. A hipotenusa tem um tamanho. Para não ficar com números, eu medi aqui e a medida é A. Ai, professor, de novo com essas letras. Finge que é um número. A. É porque eu posso montar qualquer triângulo. Então, para não ficar... Ó, fiz aqui um triângulo que essa medida é 50. Eu não quero agora fazer contas. Eu quero que você entenda que é verdade que A ao quadrado, vou chamar esse de B, ao quadrado, essa medida eu elevar ao quadrado, dá igual a essa medida elevada ao quadrado, mais essa medida aqui C elevado ao quadrado. Como que eu vou provar isso? A não é uma medida, igual da varetinha? Tem uma medida aqui. A. O que é A ao quadrado, pessoal? Imagine um quadrado de lado A. Eu montei um aqui, ó. Fiz de rosa, que ela é tão grande que pode não aparecer inteiro aí. Deixa eu ver se dá pra pegar inteiro, ó. Ó, um quadradão. Tá vendo o tamanho do quadrado? O tamanho do quadrado, o tamanho do lado do quadrado, ele tem os 4 lados iguais, né? O tamanho do quadrado, olha que tamanho que eu fiz. Exatamente A. Ó, A. Eu fiz o mesmo tamanho. Um quadrado de lado A, pessoal. Qual que é a área dele? A área do quadrado não é lado vezes lado? 2 vezes 2 dá 4. A vezes A dá o quê? A ao quadrado. Então, A, de novo, é a medida da hipotenusa. Eu construí um quadradão que a medida do lado dele é A. E o que seria A ao quadrado? A ao quadrado é a área desse cara aqui. A área desse quadrado é A ao quadrado. Eu construí também um quadrado com o lado dele valendo B, ó. B. Que área tem esse quadrado aqui de lado B? B vezes B não é 2B. B mais B que é 2B. B vezes B é B ao quadrado. Então, a área desse cara aqui é B quadrado. E também construí um outro com a medida desse daqui, ó. Ó. Esse quadrado tem de lado C. Então a área desse quadrado é o quê? C vezes C, que dá C ao quadrado.
Teorema de Pitágoras não diz que ao quadrado, que é o quê? A área do triângulo, a área do quadrado rosa. A ao quadrado é essa área. É igual b quadrado, que é a área daquele verdinho que eu pus aqui primeiro. Ó, b quadrado mais c ao quadrado, que é a área desse quadrado. Ou seja, está dizendo que a área de um quadrado de lado A, ela é igual à área de um quadrado de lado B, mais a área de um quadrado de lado C. Se a gente pegar aquele quadradão de lado A, vou colar ele aqui agora. Se é verdade o teorema de Pitágoras, eu pegando essa área desse quadrado aqui de lado B, que é b quadrado, e juntar com essa área do c quadrado, se é verdade o teorema de Pitágoras, essa área b quadrado mais c quadrado tem que cobrir a área desse quadrado de lado A. O teorema não diz que A ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado? Eu quero ver se é verdade. Então, com a medida A, eu construí um quadrado de lado A, que vai dar área de A ao quadrado. Vamos colar ele aqui? Vamos ver. Vou até colar aqui por cima. Aqui é o quadrado de lado A. Vamos pôr um durex aqui. Então vou colar o quadradão aqui. Essa área vale quanto? A ao quadrado. Porque a medida do lado desse quadrado é A. Então tem uma área aqui valendo ao quadrado. Eu vou pegar agora o b ao quadrado, que é esse daqui, ó. E vou sobrepor. Por isso que eu dei aquela explicação antes, ó. Vou sobrepor aqui, ó. Certinho aqui. Lógico que eu estou montando aqui tudo colado, pode dar uma pequena diferença se ficar um pouquinho torto, mas vocês vão ver que é verdade. Vocês podem fazer em casa também. Estou querendo montar na frente de vocês para vocês acreditarem que é verdade. Não foi uma coisa que eu inventei. Ó, tentar colar o mais certinho possível. Então aqui eu tenho um cobrir, ó. B quadrado não é igual a... Aliás, ao quadrado não é igual a só esse quadrado aqui, ó. Que é menor. Agora, olha o outro quadradinho, que é desse lado aqui do triângulo amarelo que está aqui atrás dessas figuras. Esse é ao quadrado. Esse é o lado que estava aqui de baixo, maiorzinho, que eu chamei de C, né? C ao quadrado. Será que isso aqui vai cobrir aqui? Se cobrir, o que eu estou provando? Que A ao quadrado é igual à área C quadrado mais a área B quadrado. Será que isso aqui vai cobrir esse rosa? Olha aqui, eu já deixei montado para o vídeo não ficar muito comprido. Eu fiz outro quadradinho, só que cortado, ó. Vou mostrar para vocês que é igual. Ó, fiz igualzinho o outro aqui, só que eu cortei ele. Lembra da explicação que eu dei agora? Que essa área é igual a essa. Eu só vou cortar ela diferente. Mas essa aqui tem a mesma área, ó. Só vou cortar em pedaços menores. Então vou pegar a tesourinha, ó. Só tenho um pouquinho de paciência porque eu estou fazendo tudo na hora aqui, ó. Eu vou cortar esse cara desse jeito aqui, ó. Ó. Tô cortando.
Cortei o primeiro pedaço. Ainda tem mais coisa para cortar aqui. Veja que essa tira aqui, ó, eu vou conseguir colocar ela aqui, ó. Ó, vou cobrir essa parte aqui. Pequenas coisinhas que às vezes fica, que eu tô cortando na hora, né? Viu que cobrir aqui, ó. Ainda falta cobrir isso. Será que o restante aqui vai cobrir? Vamos ver. Vou cortar mais essa tira aqui. Vou colar aqui, pessoal. Aqui, ó. Cobrindo essa parte aqui, ó. Abrir essa parte. Olha aqui que interessante. Falta esse pedacinho. Já tá dando para acreditar que vai dar certo, né? Cortei aqui. Olha aqui. Esse pedaço vai cobrir aqui, ó. E faltou agora esse pedacinho que vai dar certinho aqui, ó. Pronto. Pequenas diferenças, pequenininhas. Ah, porque quem tá cortando na hora não tem aquela precisão, né? Mas eu quis montar na hora para vocês acreditarem mesmo. Deixa eu colar mais um aqui. Eu consegui cobrir, ó. Então o que que eu consegui aqui? O rosa que tinha aqui antes, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele do mesmo tamanho, ó. O rosa, que é o ao quadrado, porque é um quadrado de lado A área é ao quadrado. Ela é igual, porque está cobrindo, ao que? A C ao quadrado, porque é um quadrado de lado C. E esse pedacinho aqui, mais esse, mais esse, mais esse, nós tiramos do que? Daquele quadrado de lado B quadrado que eu cortei. Então está provado que realmente A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Espero que ficou claro. Perdoe aí a confusão de colar, mas eu queria que vocês vissem a construção.